pensa no roubo, na mentira. É claro que tudo isso que eu falei é pecado. Mas vocês têm que ter em mente que existe dois tipos de pecado na Bíblia. O pecado por ação e o pecado por omissão. Não há balança para o pecado. Existe o pecado que você comete ele consciente e existe o pecado que você comete ele de forma inconsciente. O de forma consciente a Bíblia chama de iniquidade. É aquele que se entregou ao pecado. Quando nós falamos ainda de pecado, a tradução original dessa palavra pecado é errar o alvo. Essa é a tradução da palavra pecado. Então, pecado, eu cometo ele todas as vezes que eu erro o alvo. Está escrito na Bíblia que nós somos como flechas na mão do valente. E flecha, ela só tem utilidade ou finalidade se ela acertar o alvo. Todas as vezes que ela erra o alvo, é pecado. É isso que nós temos que entender. Então vou falar sobre algumas situações aqui pelas quais nós erramos o alvo. E eu quero que você medite comigo. Capítulo de número 4, hoje eu vou falar de um tema aqui que eu acho que muita gente aqui vai se familiarizar com o tema de hoje. Um dos primeiros problemas que a gente enfrenta para errar o alvo. Capítulo 4 de Filipenses, versos 6 ao 9, está dizendo assim: não estejais inquietos. Repete comigo a palavra assim, inquietos. Mais alto, inquietos. Por coisa alguma, antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê, irmãos? Os vossos corações e os vossos... Vocês precisam guardar isso. Coração é uma coisa e sentimento é outra. Em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se houver alguma virtude e algum louvor nessas coisas, nisso pensai. E o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Irmãos, eu quero falar aqui hoje sobre um grande problema que faz com que o arqueiro erre o alvo. É a ânsia de acertar. A ânsia de acertar faz com que o arqueiro erre o alvo. Ansiedade. Eu meditando nesse tema hoje pela tarde, eu pude detectar que é um grande problema hoje, em todos os estratos da nossa sociedade. A ansiedade, ela não pede licença só na casa do pobre. Ela convive de perto com o rico. Considerada pela Veja como o maior mal do século XX, já dobrando a sua força no século XXI. Pastor, defina o que é ansiedade. Ansiedade é você viver no futuro quando ainda você não está lá. Você não chegou, mas você já está vivendo lá. Então, veja que todas as vezes que eu me projeto lá na frente, sem estar lá, eu fico ansioso e esqueço de viver o aqui e o agora. E é isso que está acontecendo com a humanidade. Hoje, se você parar para pensar, você vai ver pessoas dizendo: eu não vejo a hora de chegar a sexta-feira. Eu não vejo a hora de chegar o próximo feriado. Eu não vejo a hora de chegar a Páscoa, de chegar às férias. E com isso a gente vai resumindo os nossos dias. Meses, anos. É uma máquina que a gente entrou dentro dela, que a gente se tornou massa de manobra. Existe uma máxima hoje que diz que o homem nasce, cresce, se reproduz, se multiplica, envelhece e morre. Hoje nós estamos vivendo o oposto disso praticamente.
Hoje o homem nasce, trabalha, quer e porque quer, riqueza, status e posição, envelhece e morre. E tem um dado da Veja, onde eu estudei hoje, que diz que 96% não alcança o que almeja. Então vamos trazer para o texto: 96% da população não acerta o alvo. Por quê, pastor? Pela ansiedade, pela vontade de conquistar, de crescer. Mas eu quero pregar para você que nada com Deus funciona fora do tempo. Sara, eu vou te dar um filho. Sara está dizendo: Senhor, mas espera aí, eu estou velha, 90 anos de idade, não tenho mais costume de mulheres, o meu marido tem 99 anos de idade, então, já que o Senhor vai me dar o filho, eu vou te dar uma ajudinha. Olha a ansiedade. Ela vai até a sua serva chamada Agar e fala: deita com o meu marido e me dá um filho, já que você é minha escrava. Nasceu o filho, chamado Ismael. A Bíblia vai dizer que Ismael cresceu e agora chega o tempo de Deus cumprir a promessa na vida de Sara. Sara engravida, nasce Isaque. O escritor vai dizer que os dois cresciam, porém, o que foi gerado na carne impedia o crescimento daquele que foi gerado no espírito. Olha a distinção que o escritor dá. Ele está dizendo assim, o escritor de Hebreus: o que foi gerado na carne e o que foi gerado no espírito. Quem foi gerado na carne? Ismael. Por quê, pastor? Porque foi gerado na ânsia, na pressa, na vontade de ter aquilo que ela sonhou talvez a vida inteira. E ela correu e foi dar uma ajudinha para Deus, e de repente Deus vem cumprir a vontade do Espírito. E a Bíblia vai dizer que um agora está impedindo o outro de crescer. E cá para nós, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, porque nós tomamos tanta atitude na nossa carne que atrapalha o nosso crescimento no Espírito. A gente acaba comprando quando não é para comprar. A gente acaba vendendo quando não é para vender. A gente acaba tomando emprestado quando não era para tomar, ou emprestando quando não era para emprestar. A gente está sempre um passo à frente do anjo. A gente está sempre um passo à frente de Deus. A gente está sempre querendo resolver com o nosso braço, com a nossa força, no nosso tempo, do nosso jeito. E eu aprendo lendo aqui que muitas coisas que a gente acaba cometendo é nós que vamos ter que resolver, porque agora está tendo um conflito. Repete comigo: um conflito. Qual é o conflito? Ismael está perseguindo Isaque. Só que a mãe está olhando aqui e está dizendo: Abraão, você é pai, resolve isso. E Abraão vai dizer: minha filha, quem tomou a atitude de fazer eu me deitar com Agar foi você. Manda o menino embora. É você que tem que dar um jeito. E a Bíblia diz que Sara teve que mandar Ismael e Agar embora da sua casa. Então tem muitos problemas que a gente é que causa, pela nossa ansiedade. E depois como é que resolve? A gente fica clamando: Deus me ajuda. E Deus está dizendo: ajudo nada, você foi apressado. E quem é apressado acaba comendo comida que não está cozida ainda, fora do tempo. Se cozinhar demais fica ruim, se cozinhar de menos fica dura. Olha para alguém e fala: tem o time certinho. E eu vim pregar hoje para aqueles que estão acelerados demais. Deus está dizendo: para um pouquinho, espera um pouquinho, as coisas vão vir na minha hora, no meu jeito, no meu tempo. Pastor, mas já tem 20 anos que eu estou clamando e o meu marido não entra por essas portas. O Senhor está dizendo: para você é 20 anos, mas para mim 1000 anos é um dia é como se fosse 1000 anos. Sabe qual é o nosso problema? É querer colocar Deus no nosso tempo. O tempo de Deus se chama Kairos.
O tempo do homem se chama Cronos, é o relógio, 24 horas por dia. A gente fica tentando inverter o nosso tempo com o tempo de Deus. E eu quero pregar para você que Deus não cai na sua pressão. Deus não cai na sua pressa. Pastor, você tem vontade de dar para Maria Eduardo uma Hayabusa 1200 cilindrada? Tenho. Por que você não dá se você ama tanto ela? Porque não é tempo. Você ama a sua filha, pastor, com 17 anos? Amo. E por que você deixa ela sair de a pé lá da tua casa e vir até a igreja muitas vezes? Por que você não dá um carro para ela? Porque não é. Vamos trazer para Deus. Senhor, eu quero. E o Senhor está dizendo, se eu te der agora, você vai quebrar a cara. Não é tempo. Não é a hora. Olha o que o texto está nos dizendo. Venha comigo aqui, irmãos. Abre aí, Filipenses capítulo 4. Todos os estratos sociais são atingidos. Todas as faixas etárias são atingidas. Todos os segmentos religiosos. Ninguém escapa desse mal chamado ansiedade. A ansiedade é uma preocupação de forma demasiada. É uma preocupação exacerbada no amanhã, quando na verdade você nem lá sabe se vai chegar ainda. É um excesso de futuro no presente. Eu vou repetir a frase. É um excesso de futuro no presente. Isso é ansiedade, faz você errar o alvo. Aí a gente começa a sair do caminho e a pegar atalhos. Daniel, eu vou te prosperar. Daniel, eu vou te abençoar. Mas aí o Daniel não espera o tempo de Deus, pega atalho. Olha para alguém que está do teu lado, me ajuda a pregar e fala assim, não precisa dar ajudinha para Deus não. Fala assim, Deus é soberano. Fala, o tempo é dele, a hora é dele, o tempo está na mão dele. E parece que eu estou pregando, eu estou vendo uma ampulheta assim, que parece que a areia vai caindo, e quando ela vai acabando, você fala, agora está chegando a hora. Deus vira a ampulheta de novo e fala, não está na hora ainda, calma, espera. Não é que Deus atrasa, é que Deus capricha. Não é que Deus atrasa, é que Deus está preparando tudo na melhor hora, para você não perder o que Ele vai colocar nas tuas mãos. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Aleluia. Olha só, irmãos, o que produz ansiedade? O capítulo 1 de Filipenses, se você quiser ler depois, lá vai falar de prefácio, de saudação, e lá vai contar um pouquinho da história. Lá vai falar de circunstâncias que fogem do nosso controle, situações difíceis, surpresas, situações inesperadas, que ninguém espera acontecer. O que acontece? Paulo, vou te colocar o contexto aqui para você entender. Paulo começa uma igreja em Filipos. Paulo começa a estruturar esta igreja. Só que Paulo tem um sonho pessoal, que é de chegar até Roma e pregar na Itália o evangelho. Esse é o sonho de Paulo. E a Bíblia vai dizer então que, e no meio dessa edificação da igreja de Filipos, ele começa a levantar alguns líderes. Entretanto, ele vai levantar duas mulheres, Sintique e Evôdia. Ele levanta essas mulheres para cuidar, porque cá para nós, irmãos, mulher é mais ajeitada com as coisas, né? Para cuidar, para zelar, para ter carinho com um ambiente material. Então ele coloca essas duas mulheres para cuidar. Ele está formando Timóteo para ser o seu sucessor, e ele está formando as igrejas. Só que a Bíblia vai dizer que o sonho de Paulo, para muitos, era um pesadelo, porque Paulo está sonhando em chegar em Roma para pregar o evangelho. E sabe como que Paulo chega em Roma? Preso e condenado à morte. Ele chega preso. Ele vai ser um camarada que fica aguardando o seu julgamento pelo imperador César. E imagina que Paulo, agora preso, ele não consegue comunicação com os irmãos de Filipos. Então o que isso gera no coração dos irmãos de Filipos? Ansiedade.
porque o líder deles, o mentor deles não estava mais ali. Então as coisas começam a sair do lugar. Esta situação inesperada de Paulo ser preso, esse fator surpresa, vai gerar uma crise em Filipos. Qual é a crise? Evôdia e Sintique, que eram duas líderes, começam a ter conflito. Elas começam a brigar. Elas não têm uma combinação na liderança. Uma quer ir para a direita, a outra quer ir para a esquerda. Uma quer fazer do jeito A e a outra quer fazer do jeito B, e elas ficam divididas. Essa divisão, ela vai refletir na igreja e nos irmãos de Filipos, porque uma parte vai com Sintique e a outra parte vai com Evôdia, e a igreja começa a dispersar, até que Paulo ele consegue uma brecha com Epafrodito, supostamente, de ele narrar as cartas de Filipos, que é o livro de Filipenses. Ele vai narrando, e Epafrodito tem a incumbência de escrever e de levar para os irmãos que estão lá em Filipos aguardando Paulo. A primeira coisa que Paulo vai começar a dizer para esses irmãos aqui, acompanha comigo aí, irmãos, no capítulo 1 ainda. Paulo vai dizer o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e a todos os santos de Cristo Jesus que estão em Filipos, como também os bispos e diáconos. Ele vai dizer assim: graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Olha como é que Paulo começa escrevendo a carta, irmãos. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria, fazendo sempre com oração por vós nas minhas súplicas. Para aqui que eu já quero aplicar essa palavra. Irmãos, olha que contraste tem aqui. Quem está solto, liberto, lá em Filipos, está ansioso, preocupado, em conflito e está brigando. Quem está preso, com os pés amarrados, com as mãos e os pés amarrados, esperando uma condenação, esperando a morte, sabe o que ele está dizendo? Paz seja convosco. Aí eu pergunto para a igreja: quem será que estava preso? Paulo ou os irmãos de Filipos? E qual é a pior prisão? A que estava prendendo Paulo ou a que estava prendendo os irmãos de Filipos? Porque o que tem de gente hoje presa mentalmente, espiritualmente, irmãos, não está no gibi. Pessoas presas no passado, presas em traumas, em conflitos, em amizades que não deram certas, como Evôdia e Sintique, preso em coisas que já aconteceu. E isso está tentando fazer você errar o alvo, errar a direção, errar aquilo que Deus propôs para a tua vida. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. E tem mais uma coisa que Paulo está dizendo: porque eu estou fazendo sempre com alegria as minhas orações. Irmão, como é que alguém que está preso pode ter alegria? Como é que alguém que está prestes a ser condenado à morte pode ter alegria? E eu quero aplicar isso ao teu coração, porque o verdadeiro cristão, ele não se alegra pela circunstância que ele está vivendo. Tem crente que se tiver dinheiro está feliz, se não tiver ele está triste. Se o relacionamento estiver bem, ele está bem com Deus. Se estiver mal, ele está mal com Deus, e nem na igreja ele quer vir. Mas graças a Deus que ainda tem Paulo aqui para nos ensinar. Esteja feliz na bênção, na prova, com dinheiro, sem dinheiro. Esteja bem quando as coisas estiver andando, esteja bem quando as coisas não estiver andando também. Porque Paulo está dizendo: eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia quando eu estava liberto, e eu faço com alegria. Olha para alguém e fala: não deixa ninguém roubar a alegria que Deus colocou no teu coração.
porque a alegria que vem de Deus é diferente da alegria do mundo. A alegria do mundo é: se você tem, você está feliz. A alegria de Deus não. A alegria de Deus é mais ou menos assim: tem crente aqui dentro, e eu conheço eles, que não sabe nem o que vai fazer para pagar as contas do mês de maio, mas se você olhar no rosto dele, ele tem alegria, ele tem uma palavra de gratidão, ele tem lágrima no rosto, exaltando ao Senhor e dizendo: Deus, obrigado, Pai, porque tendo ou não tendo, eu sei que o Senhor está no mais rígido controle de todas as coisas na minha vida. Oh glória, oh glória. Paulo está ensinando mais ou menos assim: o controle não é meu, o controle é dele. Eu queria vir para Roma pregar, e não importa, ele me trouxe. Aí olha o que ele vai dizer, pastores. Ele vai dizer assim: irmãos, não fiquem tristes pelo que eu estou passando. Estou resumindo. Ele está dizendo assim: vocês estão tristes porque eu estou preso em Roma? Para vocês, o que parece ser uma provação, para mim é uma oportunidade. Como assim, Paulo? Porque eu tenho para mim que Deus me trouxe para cá para me pregar para o povo que está aqui. Como assim, Paulo? Me explica melhor. Eu vou explicar. Vocês não entenderam ainda. Vocês não sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que aceitam o seu decreto. Está ruim hoje, mas está cooperando para o meu bem amanhã. Eu estou na prova hoje, mas está cooperando para o meu bem amanhã. O amigo virou inimigo, mas está cooperando para o meu bem amanhã. Os meus rivais estão tentando me matar de todo jeito, mas isso está cooperando para o meu bem amanhã. Por quê, pastor? Porque com Deus não tem palavra de maldição. Ele pega o que é maldição, transforma em bênção e cumpre a promessa dele nas nossas vidas. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus, que está entendendo o que Deus está falando? Oh, glória. Tira essa ansiedade do teu coração. Paulo está dizendo: tudo coopera para o bem. Paulo, mas você está preso, mas coopera para o bem. Sabe o que Paulo entendeu? Pergunta para alguém do teu lado: sabe o que Paulo entendeu? Ele entendeu que é Deus que coloca as peças do quebra-cabeça no seu devido lugar. Esses dias eu vi um relato. Saiu um jornal nos Estados Unidos, e o tema da matéria que estava nessa coluna era o seguinte: o tempo, vírgula, bendito tempo. Sabe o que essa coluna falava? Ela falava sobre o ocorrido de 11 de setembro, no World Trade Center. Aí lá estava o relato de 150 pessoas. E essas pessoas estavam dizendo o seguinte: olha, naquele dia, a pergunta era do repórter: aonde você estava? Aí tinha 150 sobreviventes dizendo assim: naquele dia, eu esqueci a minha carteira em casa quando eu estava chegando já, e eu lembrei da minha carteira e tive que voltar para trás para pegar a minha carteira. Outro relato: naquele dia eu combinei de levar o meu filho na escola, e eu fiquei bravo, porque eu não queria levar, porque eu iria me atrasar. Mas aquele dia eu fui levar o meu filho na escola. O outro disse: o pneu do meu carro furou, e quando eu abri o porta-mala para trocar, o outro pneu estava murcho, e eu acabei perdendo 3 horas do tempo e acabei não indo trabalhar naquele dia. A outra dizia o seguinte: eu estava passando a roupa para sair, e de repente eu fui ver, eu deixei o ferro ligado. A minha vizinha me ligou dizendo que estava com um cheiro insuportável, eu tive que voltar. E quando eu vi, a minha cama tinha queimado inteira, e eu reclamei demais por isso. Resumindo, tempo, bendito tempo. Sabe aquele pneu que estraga? É Deus dizendo: para um pouquinho, porque tem um acidente que o diabo ia causar com você lá na frente. Para um pouquinho aqui, espera um pouquinho aqui. Espera aí, não vai agora não. Segura 1 milímetro de segundo. É o tempo que eu preciso para te dar um livramento. Aí sabe o que a gente faz? Estou atrasado, eu tenho que ir logo, eu não vejo a hora de chegar. Nossa, deu tudo errado. Irmãos, para dar certo tem que dar errado, porque os planos de Deus é
perfeito e não tem sombra de dúvida naquilo que Deus faz. Você perdeu a oportunidade de adorar a Deus agora. Pastor, aquele namoro deu errado, tinha que dar errado. Se tu casa, tu ia ser um divorciado amanhã. Pastor, eu tentei de todo jeito voltar e não deu certo. É porque Deus está dizendo: você conhece o hoje, o teu tempo é o Cronos, o meu tempo é o Kairos, eu conheço o amanhã. Oh glória, eu estou profetizando e você não está entendendo. Deus já está lá no teu amanhã, Deus já está lá no teu 2023. Deus já está guardando lá no futuro e dizendo: acalma o teu coração, porque eu conheço o teu amanhã. E que bom que Deus conhece o teu amanhã. Deixa eu te explicar um pouquinho como é que Deus falou comigo um dia. Numa semana deu tudo errado para mim. A surpresa, o fator surpresa, a prisão de Paulo. Eu tinha perdido tudo. Irmãos, tem uma coisa que dói no homem, é quando você perde a sua estabilidade. Imagina você chegar na tua loja amanhã, ela está fechada, e alguém falar: fechou, não existe mais. O seu trabalho, o teu ganha-pão, ó, tiraram de você, acabou. Você não vai poder exercer mais isso. Irmãos, o sentimento de frustração é a pior coisa que a gente pode sentir. A única coisa que você consegue falar é: fracassei, não deu certo. E eu coloquei essa palavra assim no meu cotidiano durante quase uma semana: fracasso. Fracassei, Senhor, não deu certo. Fracassei, Senhor. E como eu comecei a me projetar para voltar embora para São Paulo, eu falava todos os dias: Senhor, acabou, fracassou. É o fim. Aí eu me lembro do dia certinho que viemos a esse templo. E quando entramos aqui, eu comecei a olhar para esse templo e ver a igreja pronta. Parece que o Senhor foi me tirando daqui, e aquilo que era vazio, sem forro, sem nada, eu fui olhando e o Senhor foi me mostrando, e o meu coração foi alegrando. De repente nós descemos para a parte inferior, conversamos com o dono, combinamos, alugamos, fechamos o negócio. Quando eu subi aqui para cima, os irmãos estavam aqui e falaram assim: pastor, a gente ia tirar a placa, mas eu quero deixar para você essa honra, pastor. Ali atrás tem uma escada, pega e tira a placa. E tinha uma enorme placa de aluga-se aí. E eu me lembro que eu comecei a olhar para isso aqui tudo, e eu falava assim para 2 ou 3 irmãos que estavam aqui no dia, eu falava: nós não vamos dar conta disso daqui. E começou a me dar um desespero misturado com uma alegria, que eu não sabia se eu chorava ou se agradecia ao Senhor. E parece que Deus resolveu se manifestar naquela hora. E eu há uma semana falando de fracasso, fracassei e fracasso e fracassei. E de repente, quando eu peguei a escada, eu fui lá tirar a faixa que estava lá de aluga-se. Quando eu subi de um lado, eu me lembro que eles segurando a escada para mim, eu subi lá em cima para arrancar. Eu fui tirando o arame nos pregos que estava na parede, e quando eu fui tirando, as lágrimas começou a cair, e o Espírito Santo de Deus falou uma frase para mim, baixinho, que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim para mim: o fracasso não é o fim. Ele só falou isso. E eu já desci chorando as escadas. Na hora que eu comecei a olhar para os irmãos que estavam aqui arrancando a placa e enrolando a placa, eu chorando, eu já olhei para um lado, estava todo mundo do meu lado chorando. E a frase que eu guardei é essa: o fracasso não é o fim. Porque se não fracassar, não tem início. Se o teu patrão não te mandasse embora, você estava lá até hoje. Se as coisas não dessem errado, você estava lá até hoje. A gente tem a mania de pensar que Deus só trabalha com o certo.
O certo que eu estou dizendo não é de errado. O certo que eu estou dizendo é aquilo que a gente projeta na nossa mente, que tem que ser assim. É o caminho que a gente projetou. Mas aí o Senhor vem e diz o seguinte: eu faço um caminho no deserto, eu faço um caminho no ermo. Isaías, eu faço um caminho que vocês não vão entender, porque os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. O teu pensamento era casar, ter um quarto e cozinha, um golzinho para andar e estava tudo certo. Deus pegou o teu rascunho, rasgou e disse: rapaz, o que eu sonhei para você é maior, o que eu tenho para você é melhor. Passa pelo que você tiver que passar, mas pelo amor de Deus, não perca o alvo. O que eu tenho para você é melhor. Oh glória. Olha para alguém e fala: tem que dar errado para dar certo. Pedro pescou a noite inteira, deu tudo errado. A noite inteira, tudo errado. Mas quem vem pela manhã? Quem vem andando pela orla da praia de manhã bem cedinho, deu tudo errado, pescou, e joga de um lado, e joga do outro, e não pega nenhum peixe. Mas quando o dia amanhece, vem vindo alguém lá de Jerusalém, descendo para Galileia, descendo para o lago de Genezaré. Imagina os olhos dele fitados em Pedro. Imagina Pedro lá dentro do mar, e ele olhando para Pedro e perguntando: Pedro, e aí, como é que está o negócio, Pedro? E Pedro bravo, ranzinza, um camarada que estava talvez sanguíneo, disse o seguinte: eu pesquei a noite inteira e deu tudo errado. Pedro, lança a rede, Pedro, de novo. Porque o mistério está aí. O mistério não está em fracassar. O mistério está em se levantar depois de um fracasso e começar tudo de novo. Lança a rede, Pedro. Lança a rede, Pedro. E Pedro está dizendo: Senhor, porque tu mandastes, eu vou lançar. Eu vou lançar porque tu me deu a palavra. E Pedro joga a rede. A Bíblia diz que quando ele puxa, ele não dá conta de puxar. Sabe o que ele tem que fazer? Chamar os seus companheiros que estão nos outros barcos. Imagina ele gritando: ei, me ajuda, porque não está dando para puxar de tanto de peixe que tem. E o que eu estou pregando para você é que se você não desistir, o que Deus vai entregar na tua mão não é só para você, é para muita gente que está do teu lado também. Tem muita gente que fracassou e é você que Deus vai usar para ajudar. Tem muito amigo que está no fracasso e é você que Deus vai usar para ajudar essas pessoas. Deus está dizendo: não desiste não. Lança a rede. Deu errado a noite inteira, mas pela manhã sempre tem alguém que visita, sempre tem alguém que chega. Talvez daí nasceu o versículo: o choro pode até durar. Quanto tempo, pastor? A noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Tem alguém aqui, irmão, que está entendendo o que Deus está te dizendo? Confia no que Deus tem para você. Paulo chega lá algemado. Ele poderia ter perdido a vontade. Ele poderia desistir de tudo. Talvez Paulo poderia, como um de nós, dizer: o meu sonho de chegar aqui a vida inteira, olha como é que eu chego. Paulo entendeu o seguinte: não importa como é que eu vou chegar, importa que Deus vai me levar, de um jeito ou do outro. E que para você está parecendo perca, para mim é ganho. Paulo, mas você vai ser condenado à morte. Aí Paulo diz uma frase: para mim o viver é lucro. O que Deus me der é lucro. O viver é ganho. Você não merecia estar sentado onde você está sentado aí agora. Você não merecia ter o que você tem. Sabe por que que você tem? Porque Deus nunca deixou o remo na sua mão
porque se ele deixasse na tua mão, o barco já tinha naufragado. Por isso que Deus toma o remo nas mãos e diz: deixa eu fazer, deixa eu levar, deixa eu direcionar. Oh glória! A gente sempre quer resolver do nosso jeito, e Deus está dizendo: deixa eu fazer. Entrega o teu caminho, confia. Vem um pouquinho mais adiante comigo, irmãos. No capítulo 2, olha o que está dizendo. Capítulo 2 vai falar sobre a briga que elas começaram a ter. Olha o que Paulo escreve no versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas faça por humildade. Que cada um de vocês considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Sabe por que você vive tão ansioso? Você fica numa briga de que o seu tem que ser o melhor. É isso que eles pregam hoje na nossa humanidade. Claro que a gente vai ser o melhor, mas o mérito não está na gente, irmãos. Evôdia, senti que vocês estão brigando, mas não faça nada por contenda, não. Em outras palavras, Evôdia, senti que para de ficar brigando por liderança, por poder, por cadeira. Como assim, Paulo? É mais ou menos assim: a cadeira que Deus escreveu o seu nome, ninguém senta nela. O que é seu sabe aonde vai te encontrar. O que é seu não vai na mão do vizinho, o que é seu vai na tua mão. Deus está dizendo: para de ficar brigando por posição, por lugar, por dinheiro, por vanglória. Deus está dizendo: seja humilde. Para de olhar para as suas coisas e olha para as coisas dos outros também. Não é só o teu coração que dói, o coração do irmão também dói. Quando a gente cuida de alguém, Deus cuida de nós. Às vezes a gente não entende por que Deus prospera tanto a gente. Tem um exemplo aqui que serve de exemplo para nós aqui. Um dia eu tive uma conversa com esse rapaz, e Deus tem exaltado, Deus tem prosperado, Deus tem abençoado o trabalho dele. Mas um dia ele disse um negócio para mim que eu guardei no coração. Falei: tá aí o segredo. Ele falou assim: pastor, eu tenho um monte de amigos, sabe, pastor, que estava tudo perdido, que a sociedade não dava nada para eles. Sabe o que eu fiz com eles, pastor? Eu dei uma oportunidade, coloquei dentro do meu estúdio, ensinei a trabalhar, e agora eles estão trabalhando tudo lá comigo. Estão tudo aprendendo a profissão, pastor, comprando carrinho, cada um deles. Estão aprendendo, estão fazendo, estão conquistando. E o que eu ouvi da boca dele foi o que me alegrou. Pastor, o Senhor tem me abençoado muito. Eu nem mereço ter o que eu tenho hoje, mas o Senhor está me dando. Ó, estou crescendo. Aí é claro que vão se levantar. Aí todos os concorrentes estão contra. Mas enquanto os concorrentes estão tentando queimar, estão tentando matar, estão tentando quebrar, sabe o que Deus ensinou ele a fazer? A cuidar do outro, a zelar do próximo. Olha para alguém e fala assim: não é concorrente. Fala assim: é que se eu cuidar dele, Deus cuida de mim. Olha o que Jesus ensinou: se ele cresce, eu cresço. Se eu abençoo ele, eu sou abençoado. Se eu torço por ele, o Senhor está dizendo: o céu está torcendo por você. Não fica brigando por posição. A cadeira que Deus colocou o teu nome é tua. Não tem macumba, não tem quizumba, não tem capeta, não tem nome na boca de sapo, não tem arruda, não tem guiné, não tem satanás nenhum que pode impedir quando Deus aponta o dedo e fala: esse lugar é dele, esse lugar é dela, e ninguém toma. Ninguém toma. E esse jovem está aqui hoje.
Olha para alguém e fala assim: está faltando ajudar um pouquinho o próximo. Fala assim: Deus está te dando tanto, e tem gente do teu lado precisando tanto, mas na tua cabeça quanto mais melhor. E o Senhor está dizendo: por isso que você está ansioso. Por isso que você está ansiosa, porque é uma busca que não tem fim. Tem pessoas que não dividem nada, Leandro. Eu vou apelidar esses camaradas de crente pato. Já viu crente pato? Pato corre, pato nada e pato voa. Ele quer nadar, voar e correr ao mesmo tempo, quer fazer tudo. Só que o pato não voa bem, não nada bem e não corre bem. Olha para alguém e fala assim: não queira abraçar tudo não. Fala: vai ter hora que Deus vai te usar só para ajudar pessoas. E se você não fechar seu coração e ajudar, é o canal que Deus está esperando para abençoar a tua vida. É só isso que Deus está esperando de você. Não é concorrente, não é rival. Olha só, Evôdia e Sintique não faz nada por contenda. Irmãos, cá para nós, eu vou falar isso porque eu não tenho rabo preso com ninguém, não preciso fazer moral com ninguém. O que teve de pastor e de igreja que acabou comigo nesses 3 anos, você não imagina não. Sabe o que é você pregar praticamente umas 40 vezes em determinadas igrejas num ano, e de repente quando Deus deu o ministério para nós, nunca mais convidou? Aí começou a sair as notícias: é o concorrente. Não deixa pregar nas igrejas mais não. Irmão, eu nunca falei nada, eu só fechei a boca e fiquei caladinho aguardando. Aí quando alguém vinha falar da igreja para mim: o camarada lá, você cuidado com eles. Por quê? Porque estão falando que vocês é rebelde, que vocês rebelou, que vocês virou a costa, que vocês fez isso, que vocês são filho de Belial. E eu falava nada, ficava quieto. Quando não falava bem: não, pastor abençoado, homem de Deus, mulher de Deus. Porque eu nunca vi como concorrente, irmão. É bobeira eu ficar disputando para ver que igreja senta mais pessoa. Irmão, tem boteco lotado agora à noite aí, ó. As bocas de fumo estão lotadas de gente comprando crack, heroína, cocaína. Eu não estou preocupado se a igreja lá está cheia. Eu estou preocupado com o bar que está lotado em plena terça-feira. Então eu tenho que melhorar para ir buscar quem está no mundo e trazer para dentro da igreja. Eu tenho que buscar o drogado, a prostituta, a lésbica, o transformista. É esses que eu tenho que estar preocupado com eles. Não é concorrente. O reino é um só. Agora imagina se eu ficar preocupado com isso e não dormir por isso. Então coloca no teu coração, irmãos, não é por contenda, é com humildade. Diga assim bem alto: ninguém perde por ser humilde. Diga mais alto: ninguém perde por ser humilde. Só que aqui o versículo 3 tem um negócio aqui que está o seu problema e a sua doença. É por isso que a ansiedade e a depressão pega muita gente, porque aqui está dizendo assim, ó: considerai os outros superior a si mesmo. Aqui é que mora o problema, irmão. Porque a gente quer ver as pessoas bem, mas nunca quer ver as pessoas melhores do que. Aqui que mora o problema. Eu quero ver você bem, mas nunca melhor do que eu. E se você começar a ficar melhor do que eu começo a usar, sabe o que, irmãos? Subterfúgios de crítica, para tentar te rebaixar, para mim falar que eu sou melhor. Isso é o que está acontecendo lá em Filipenses. Evôdia, Sintique, vocês não estão vendo não que o reino é um só? Eu estou aqui preso, mas estou alegre. A igreja aí, vocês podem ficar tranquilo. Filipenses 1:6, coloca aqui, filha. Aí eu vou resumir aqui porque o horário está avançado. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo tem uma sabedoria que pouca gente tem na Bíblia, a não ser Cristo, que sobrepujava Paulo, mas o resto ninguém alcançou.
Salomão no Antigo Testamento e Paulo no Novo. Olha a sabedoria no capítulo 1 e versículo 6. O povo preocupado, o que vai ser agora que Paulo está preso? O nosso líder está preso. Se o líder não tiver, a obra não cresce. Se o líder não tiver, o comércio não vai para frente. Aí Paulo está dizendo assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim: quem começou a obra aí não foi eu. Quem começou a igreja aí não foi eu. E eu tenho um recado para vocês: quem começou não vai parar pela metade. Quem começou vai encerrar o que Deus está fazendo. Bate no peito aí se você acredita nisso e fala: o que Deus tem comigo não vai ficar pela metade. Fala: eu não estou vivendo nem o começo ainda do que Deus tem para mim. O que Deus começou, Deus vai acabar. Com Paulo, sem Paulo, Deus vai acabar. Porque a obra é dele. É ele que vai acabar a obra de Deus. Está dizendo que ele vai aperfeiçoar. Capítulo 3 vai nos dizer o seguinte: que eles começaram a se preocupar. Com o que eles estão preocupados? Perderam até noite de sono com dinheiro para manter a obra em Filipos. Como é que nós vamos manter o negócio de pé agora? Aí a preocupação era 3: comida, bebida, vestimenta. Abre comigo no capítulo 6 de Mateus. Abre comigo aí, e eu vou encerrar. O que é ansiedade? Mateus capítulo 6. Eu não estou com vontade de encerrar o culto hoje. Eu vou encerrar porque eu tenho que encerrar, irmãos. Mas eu estou sentindo que Deus está falando com muita gente aqui hoje, inclusive comigo. Capítulo 6. Versículo 19. Quem achou, diga amém. 6 e 19. Leia aqui em cima aqui, ó. Aí Jesus diz assim, ó: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu. Tesouro no onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso. Para aqui um pouquinho. Pergunta para você mesmo aí: qual é o seu tesouro? E aonde ele está? Porque aonde estiver o vosso tesouro, também estará ali o seu. Tem gente que é bobo, irmão. Tem gente que coloca o coração no carro. Já viu isso? Se ele pudesse, ele colocava a esposa para dormir na garagem e o carro na cama. O coração está lá. Aqui está falando de 3 matérias: roupa, matéria, roupa. O que a traça faz com a roupa, irmão? Você está achando que a traça respeita se é Hering ou se é Balmain? Respeita não, rapaz. Você está achando que ela respeita porque é Carolina Herrera e ela fala: não, aqui eu não vou entrar não, vou entrar só na Hering. A traça não respeita não. Ela vem e consome tudo. Tecido é tecido. Aí vai dizer o seguinte, passa mais um, versículo 22. Vou encerrar aqui. A candeia do corpo são o quê? De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Agora, se os teus olhos forem tenebrosos, o seu corpo será trevas. Ou seja, é naquilo que eu cobiço. Olho cobiça. A gente fica de olho naquilo que a mídia vende. A gente fica de olho no que o fulano comprou, no que o fulano conquistou. A gente não consegue se alegrar com as conquistas alheias.
E o superior tem que ser melhor do que eu. É assim que eu tenho que considerar ele. O teu corpo vai ter luz. Agora tem gente que o corpo é tenebroso. Já viu gente com o corpo tenebroso? Ai, hoje eu não aguento dor de cabeça. Nossa, eu não acende a luz não, que eu não estou aguentando nem ver a luz hoje. É tenebroso viver assim. É viver, sabe de que jeito, irmão? É quando acaba a dopamina, a endorfina do corpo. Aí o corpo fica procurando na reserva de energia para se alegrar e não tem. Aí o corpo começa a produzir adrenalina. A adrenalina é o olho arregalado o dia inteiro, a boca seca, o desequilíbrio. Aí a respiração. Porque acabou a dopamina, a serotonina. Acaba tudo isso e o corpo vai só gerando adrenalina. Aí o cara vira um acelerado em pessoa, ansioso. Não, tem que resolver isso aqui. O cara está no telefone conversando com um aqui, conversando com o outro lá. Não dá atenção nem para filho, nem para comer tem paz. Já viu gente que almoça de pé? Tem que comer logo, que eu tenho que correr, eu tenho coisa para resolver, eu tenho que fazer. E Deus está te falando o seguinte: cuidado, que se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. É Ele que vai pagar a conta. E cá para nós, irmão, com todo respeito, tem gente aí com 25 anos parecendo que está com 50. Tá mais feio que bater em mãe. Já enrugou tudo, já está arrebentado, tá parecendo briga de cego com foice na mão. De tão feio que está a situação. Porque é tão ansioso que não cuida de nada, não zela de nada. O teu corpo será tenebroso. Agora, se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. É conseguir ver a claridade em tudo, irmãos. Mas eu estou vivendo um túnel, não tem problema não, mas tem uma luz lá no fim do túnel, eu estou vendo ela, o alvo. Eu estou caminhando para ela, eu não vou parar, lá tem uma luz e é lá que eu vou chegar. Alguém está falando: Jesus, você vai morrer no Getsemane. E ele está dizendo: eu não estou preocupado com a cruz, com a via crucis, com a chicotada. Eu estou vendo o terceiro dia. Papai vai ressuscitar-me e eu vou subir ao céu em corpo de glória. É isso que eu estou enxergando. Talvez alguém está olhando para Estevão, está dizendo: você vai ser apedrejado, tu vai morrer debaixo de pedrada. E Estevão está olhando para o céu e dizendo: pode jogar pedra. Eis que eu vejo os céus abertos, Jesus à destra de Deus Pai de pé, aguardando o meu espírito. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Será que você não consegue ver coisas boas aonde você está enfrentando dificuldade? Pastor, está tudo difícil. Para com isso, você tem saúde, o coração está batendo, o câncer não entrou no teu corpo, você está saudável. Veja com a luz que Deus te deu. Olha só, estou acabando, irmão, de verdade. Já passei 2 minutos. Passa por 23. Se porém forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Passa mais 24. Ninguém pode servir 2 senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Tem que ter foco, sim ou não? Não dá para ser pato. Não dá para nadar, correr e voar. Ou você vai nadar bem, ou você vai voar bem, ou você vai correr bem. Não dá para servir 2 deuses. Mamon, que é o Deus do dinheiro, e eu vou me dedicar a Mamon porque eu quero a prosperidade. Mas quando a doença chega, Mamon não cura. Aí eu corro para o Deus Jeová. Ele está dizendo: não dá para servir 2 deuses, é um ou outro. Ou é Deus ou é Mamon. Versículo 25, estou encerrando. Aguenta a mão aí. Por isso vos digo, não andeis o quê? Não andeis o quê? Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer
pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de... Irmãos, eu não sei você, mas não dou conta de comer picanha e caviar todo dia não. Mas o arroz e o feijão não falta. Vou repetir isso. O arroz e o feijão não falta. Mal ou bem você comeu todo dia. Você comeu hoje? Tá doidinho para acabar o culto para comer de novo, né? E tem gente que vai comer uma serra e depois vai tirar uma dorninha. Vai ser bom, Jesus. Sabe o que eu estou pregando para você, irmãos? Não precisa ficar ansioso, Deus já preparou tudo. O culto vai acabar lá na tua casa, Deus já preparou o arroz, o óleo, o feijão, a carne, tá tudo lá. Aí tem gente de bico, Deus, mas não tem caviar, não tem picanha que o fulano tá postando, não tem churrascaria. Se o teu corpo for treva, é porque os teus olhos é ruim. Mas se os seus olhos forem bons, irmão, é bom demais comer um feijãozinho na hora. É bom demais comer um arrozinho com alho queimado. Ô, meu irmão, vai ser bom com a rapinha debaixo ainda. Pode fritar meia dúzia de ovo que não sobra nada. Não se preocupa não, Deus está cuidando de você. Bebida. Esses dias alguém falou assim para mim, Leandro: eu não aguento esse Brasil dentro de um posto de gasolina. Como é que pode pagar R$8 num litro de gasolina? Eu falei: rapaz, você é bobo, hein? Você está reclamando que vai pagar R$7, R$8 num litro de gasolina, que vai levar você e sua família lá e vai voltar? Olha o que está na tua mão aí. Aí ele pegou e eu falei: essa Heineken aí custa R$14, rapaz, ele só tem 300 ml. E você não vai aguentar tomar uma só não, você vai tomar umas 10, pelo que eu estou vendo aí, a animação que você está hoje. Aí eu falei para ele: vai ser bobo, rapaz, você está reclamando de barriga cheia. Olha o carrão que você está abastecendo. Olha que rodona bonito. Aí você vê, rapaz, sua família aí dentro. Para de reclamar. Porque para a alma farta o doce se torna amargo, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Paulo está preso, mas olha como é que ele começa escrevendo: eu dou graças a Deus. Aleluia. Tem alguém que pode dar graças a Deus aqui, levantar e falar: Deus, obrigado pela minha vida. A minha vida não é tão ruim do jeito que eu pensei que era, não, Pai. Não é duro comer pão todo dia, duro é não ter o pão. Não é duro levantar todo dia, duro é não ter as pernas para levantar. Não é duro abraçar minha mãe e falar que eu amo todo dia, duro é não ter mais a minha mãe. Tem alguém que pode levantar a mão e dizer: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A gente canta aqui: seguro estou nos braços daquele que nunca, nunca me deixou. Está preocupado com o que beber, está preocupado com o que vestir. Para um pouquinho, olha para sua roupa aí, vê se é a pior que tem. Tem gente aí, meu irmão, que está trajado, não é barato não. Olha a camisetona do Percão. É meu sonho, varão. Não é? Olha lá para você ver, é bonito esse homem. Tem gente aqui que anda bonito, irmãos. Eu estou brincando com o irmão porque eu tenho liberdade. Mas olha a vidona que Deus te deu. É uma vida que você fala que é tão ruim, quando você abre o guarda-roupa você fica lá assim: com qual que eu vou hoje, hein? Aí você faz assim. Aí mulher faz desse jeito: essa não, essa não, essa aqui também não. Quando não vai colocando uma por uma e arrancando uma por uma. Aí tem a pachorra de falar, sabe o quê? Eu não tenho roupa. Peraí. Graças a Deus. A ansiedade não vai te pegar mais a partir de hoje. Porque tem ansiedade que te pega e faz você comprar sem precisar comprar. Você não vai comprar mais nada sem precisar a partir de hoje. Você vai comprar o que você vai usar, porque Deus está te dando equilíbrio para você viver uma vida boa. Os seus olhos não vão te enganar mais. Você não vai mais errar o alvo.
Se coloca de pé. Não se preocupa com o dia de amanhã. Por que não, Senhor? Porque basta cada dia o seu mal. Olha para mim aqui, irmão, olha para mim aqui. Olha como é que Jesus é sábio. Mais do que Paulo, mais do que Salomão. Olha o que ele vai dizer. Vocês estão ansiosos pelo que comer, pelo que vestir, pelo que beber? Olhai para os pássaros no céu. Eles não plantam, mas nenhum cai voando de fome. Olhai para os lírios no campo. Eles nunca plantaram nada, mas nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu como um desses lírios, que hoje está lá e amanhã não vai existir mais. Olha o que Jesus diz: homens de pequena fé. Se eu cuido dos pássaros, se eu cuido do lírio, não cuidarei de vocês, que valeis muito mais do que o lírio, do que os pássaros? Tira a ansiedade e coloca a confiança no lugar dela. Fecha os teus olhos. Segura, estou nos braços. Vamos cantar isso? Daquele que nunca me deixou. Se eu fosse você, eu fechava os olhos, colocava a mão no teu coração e falava assim: obrigado, Senhor. O Senhor nunca me deixou. No momento bom, no momento ruim, o Senhor nunca me deixou. Não é agora que Deus vai te abandonar. Não é agora que Deus vai deixar você sozinho. Fecha os teus olhos e cante. Seguro estou nos braços de quem? Daquele que nunca me deixou. Se eu fosse você, eu cantava isso agradecendo seu amor perfeito. Cante. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Mas se eu andar, cante. E se eu passar lá no vale, pelo vale, é assim que Deus faz, Nayara. Acharei conforto. É assim que Deus faz, Thalita. Ele cuida. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Levanta as mãos e diga isso bem alto. Me guarda. Cante, Assembleia. Em teus braços. Profetiza isso. Em teus braços. Oh, aleluia. Descanso. Em teus braços é o meu descanso. Vamos cantar. Em teus braços é o meu Canta em descanso. forma de gratidão, canta. Seguro estou nos braços. Canta agradecendo. Seguro estou nos braços. Cadê a voz da igreja? E nunca vou te deixar. Seu amor perfeito sempre esteve. Cante. Repousado em mim. Repousado em mim. Levanta as mãos e profetiza isso. Se eu passar pelo vale, Se eu tem problema não, Senhor. Acharei conforto em teu amor. E tem crente que fica brigando com Pois Deus. eu sei que és Tem crente que é tão bobo que fala: vou dizimar não, que vai fazer falta. Me guarda. Para com isso, crente. Levanta as mãos e canta. Em teus braços é o meu descanso. 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 Vamos cantar mais uma vez, só para você guardar a letra. Seguro estou. Seguro estou. Você tem que entender isso.
daquele que nunca. Seu amor perfeito, cante. Seu amor perfeito sempre Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? repousado em mim. Se você quiser colocar a tua vida na mão dele, eu quero orar por você. E se eu passar pelo vale, O que eu acho lá? achar conforto em teu amor. Pode ser o vale da sombra da morte. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Obrigado, Senhor. Eu te amo, Jesus. Tu és o amor da minha vida. Em teus braços É só lá que eu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso, igreja. Em teus braços é o meu. Dá para ficar mais alto. Só essa parte. Em teus braços, cante. Em teus. Levanta as suas duas mãos lá em cima. Em teus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus aí. Agradeça a Deus pela tua vida. Aplauda Ele. Jesus é a maior sumidade aqui no nosso meio. Leva o teu povo em paz, Pai. Leva o teu povo debaixo da confiança de que o Senhor está cuidando do nosso amanhã. Cuida do nosso amanhã, Pai. E que a gente não se esqueça do Senhor quando tudo estiver bem na nossa vida. Despede o teu povo, Senhor, debaixo de